Olha, Kundalini, eu vou explicar um pouco da demonologia para as pessoas entenderem. Já vi alguns relatos, cada um tem uma visão, tá? Eu vou muito na visão do Anton LaVey, é um dos maiores satanistas do mundo. Então eu tenho essa visão porque eu estudei, eu acho que encaixa muito bem na palavra. Nós temos quatro príncipes infernais, que é Satanás, não, é Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Esses quatro tronos, eles não manifestam. Você não vai ver manifestação. A gente está falando de trono alto, é um demônio que governa os menores. E ouvi também alguns relatos falando sobre Jezabel, que seria um trono. Não, Jezabel não é trono. Por que não é trono? Eu vou para a palavra, porque o que liberta é a palavra. Jezabel, na Bíblia, fala que os cães comeram o corpo dela e ficou o crânio, as mãos e os pés. O corpo significa igreja, né? Ali tem um código na palavra. Então, o espírito de Jezabel, que não é feminino, né? Só o nome, ele precisa do quê? De um corpo para manifestar, para perseguir profeta, para derrubar uma igreja, né? Eu vou pegar esse gancho, pastor, posso que eu tenho algo para falar tremendo. O que você mais vai ver são pessoas que elas estão debaixo dessa influência porque tem a necessidade de derrubar o ministério alheio. Não, como eu ouvi muito, formando bruxa, tá dando seminário, seminário é de demônio, o que, que é isso? E eu vou dizer algo na palavra, quero que vocês abram, se você puder, na sua casa, números, eu já vou em Kundalini, mas eu tenho algo da parte do Senhor. Números, capítulo 20, versículo 26. Vamos na hebraica, que a hebraica não se questiona. Números 20, 26, 28 diz assim: E despiarão as suas vestes, e vestias Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. No 28 diz assim: E Moisés despiu Arão as vestes, e vestiu Eleazar seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. Desceram Moisés e Eleazar do monte. Essa palavra, para resumir para quem não conhece, o próprio Deus disse para Arão, o sumo sacerdote: sobe no monte, que agora eu vou te recolher. O sumo sacerdote, ele carrega um peitoral que tem as pedras que simbolizam o juízo. Esse peitoral, aos olhos de Deus, é a autoridade. Para você entender hoje, um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo. Deus, ele respeita tanto, pastor, a autoridade, que para matar Arão, ele disse: tira o peitoral. Eu não toco na autoridade. Porque as pessoas trazem muito a passagem de Davi e Saul. Para mim, Davi e Saul já é leve, todo mundo já entendeu. Mas vamos no profundo para ver o coração de Deus. Ele não tocou. Não pode. Cuidado, você que está falando que a pastora não é pastora, que não tem unção, que está criando bruxo. Você está debaixo de maldição. E quem está debaixo da liderança está debaixo de maldição também, porque é um espírito que está atuando. Não pode. O que eu ensino para as pessoas, pastor? Viva essa palavra. Se Deus disse que ele não tocou, por que, que eu e o senhor vai tocar? Ah, mas aquela pastora não tem Deus, mas não tem pastora na Bíblia. Desceu o óleo, foi Deus que permitiu. E a partir do momento que tem uma unção, quando você tocou, já entrou debaixo de maldição, porque o próprio Deus diz aqui. Então você vê que os ministérios hoje, ele só o dele que é bom. O meu é bom, o do fulano não é. Só aqui que é bom. Não, queridos, vai para dentro da palavra. Tem muita gente que tem palavra, que está debaixo da nuvem, e assim, cada um tem um chamado, como eu falei para o senhor. Eu não posso vir aqui mostrar uma identidade que Cristo não me deu. Por isso que eu sou demonologista. Eu falei, eles me crucificam muito, mas é o meu chamado. Eu entro em lugares que talvez o senhor não tinha capacidade, porque não é o chamado. Então, assim, eu não formo bruxos, eu não formo pessoas dessas. Quem está comigo sabe que eu sou pautada na palavra. Eu desmascaro o demônio. É diferente de quem não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento fica no raso, mas quem tem profundidade mostra os códigos, mostra como ele entra, como ele atua, inclusive para falar da Kundalini, como o senhor falou. A Kundalini é uma energia, para o senhor entender, uma energia. Quem atua em cima dela é Lilith. Lilith, que é uma legião, tá falando de patente alta. Lilith também é um trono. Trono não manifesta. Não adianta você chamar Lilith, você pode anunciar que você achou o trono, mas quem manifesta é as pombagiras, que está debaixo dela, do governo.
Quem atua com ela é Asmodeus, que é também uma influência demoníaca, e a Kundalini, que é a energia da serpente. Então, quando a pessoa está debaixo desse trono, que ela já entrou debaixo da perversidade sexual, então, quando ela abriu muita legalidade na área sexual, provavelmente a cobra entrou. E ali ela se aloja na coluna, tá? Pastora, tem na Bíblia? Tudo é profético. É você que não tem visão espiritual. E muita coisa, a Bíblia diz em Hebreus que é pela prática que você entende o mundo espiritual. Porque Paulo, para entregar os códigos, ele viveu no espiritual. Ele não via. Então, muita coisa Deus vai te dar prática, experiências quando o demônio manifesta e você vai começando a entender por onde ele entra, como ele se esconde. Então, já peguei casos da Kundalini estar enrolada na coluna da pessoa e quando você identifica ela, quando ela manifesta como uma serpente, você tem que ter muito discernimento de espírito para saber se a cabeça da cobra está alojada na fonte, que é aqui aí entra junto com Belial, porque aqui a serpente governa a mente. Ou se a cabeça da serpente está no cóccix, aí virou homossexual e lésbica, porque já é nessa área que entra. Então, ali você tem que ter o discernimento para puxar a cobra para fora. Você vai ver que na hora que você toca e você puxa, já acaba o problema daquela pessoa. Puxa? Você pode ungir, como eu falei, unge com óleo, e você, em nome de Jesus, eu chamo agora a Kundalini para fora e suas filhas e arranca. Ali Deus vai te dando direcionamento. É uma ordem. Sai para fora. Sai para fora agora no nome de Jesus, que é ele que tira. Mas é uma receita que eu estou passando para o senhor que é mais fácil e para as pessoas que estão aqui, que mexe com libertação. Uma vez eu vi uma jovem, adolescente até, manifestou e ela caiu no chão e ela andava igual cobra, né? Andava não, se arrastava, né? Igual cobra, assim. Foi até feio, né? Porque a menina nova, né? Eu acho que tinha 12 anos, né? E lá, igual uma cobra. E a pastora falando sobre falar mal de um ministério, eu lembrei de um pastor lá da África chamado Dag Hills. Ele contou uma experiência dele que me marcou muito. Ele falou assim que ele teve um sonho profético, que ele estava andando com outro pastor e ele estava falando mal de um pastor. E aí ele disse que quando ele começou a andar e falando mal de outro pastor, ele viu um bicho no monte. Eu acho que é tipo um javali. Eu não lembro se ele falou javali, mas um bicho feio lá no monte. E parece que ele falava e o bicho se agitava. E ele ia falando, aí o bicho ia descendo e descendo. E aí ele disse que chegou um momento do sonho que o bicho correu atrás dele e pulou no peito dele. Aí na hora que ele pulou, ele acordou e Deus falou com ele: toda vez que você fala mal de um filho meu, você atrai demônio. Olha só. E aí ele disse que foi tão forte essa experiência que ele falou assim, para mim não ser tentado de falar mal, ele disse que não assistia nem programa evangélico para não ser tentado de falar mal. Para não pecar e ele com medo de atrair demônio. Mas ele disse que teve essa experiência muito forte de falar mal, tá atraindo demônio. E o senhor vê que as pessoas, como eu falei, elas estão tão sujeitas a esses espíritos demoníacos que não é mais o Espírito Santo. Porque uma pessoa que ela ataca o outro, pastor, tá falando muito o que tem dela, uma ferida interna. Só a minha placa é boa, só aqui que tem Deus, na outra não tem. Queridos, Deus não precisa da aprovação de ninguém. Inclusive, eu ouvi também, né, nessa minha caminhada, pessoas, líderes, que falam que para você ungir uma pessoa, você precisa de tempo, né? Nossa, mas levantou essa pastora que já... Tão nova na fé. Vamos para a palavra. Eu falei para você, viva dentro da palavra. O próprio Jesus libertou o gadareno, legião de demônio. A partir da hora da libertação, ele diz o quê? Volta na tua casa e começa a pregar. Ele não estipula tempo. O homem está amarrando o chamado das pessoas, te prendendo. E por você estar debaixo do jugo daquela pessoa, você não rompe no seu ministério, na sua vida espiritual. Porque você vê até a mulher do poço, 5 maridos. Jesus falou o quê? Está liberta, maior missionária da Bíblia. Não teve tempo. Isso é o homem que estipulou. Não precisa de teologia para ser pastora, precisa de sabedoria que vem do alto. Eu não tenho teologia, mas eu estudo, eu me separo, Deus vai dando os códigos, ele vai falando comigo. Então, isso de tempo que você tem que subir, eu concordo, pastor, que a libertação, dependendo do nível que a pessoa estava presa, ocultismo, né, satanismo, demora um tempo, mas não que ela não possa ser usada, porque para Deus você não limita Deus. Então, é o homem que está limitando.
Deus, você não coloca limite, você não prende Deus em templo, porque a palavra diz em Atos que Deus ele não está preso em paredes. Ele falou, Salomão construiu o templo, ele disse, não me prenda aí dentro, Salomão. Eu não estou em paredes. Você é o templo, mas as pessoas estão saindo da palavra, para o senhor entender, e presas em lugar. E eu vou dizer algo que vai chocar. Você saiu do cativeiro do mundo de Satanás e voltou para o jugo, voltou para o cativeiro de pastores. Eu não sou contra porque eu sou pastora, mas você tem que estar enxertada na palavra, na videira, não é em pessoas, não é em placa, não é em templo. Isso que eu passo para as pessoas, isso que choca o sistema, porque eu não quero pessoas presas em paredes, eu quero você presa no Espírito Santo. Aí sim você pode cultuar onde você quiser. E outra, Jesus nem era bem visto dentro das igrejas. Ele entrava nos templos e era o quê? Jogado para fora. Tem campo missionário gritando. Aqui fora mesmo, onde a gente passar de carro, tem alguém precisando de uma palavra. Mas a pessoa só quer pregar dentro da igreja. Por quê? Porque ali tem gente olhando, porque tem filmagem, não é assim. Status. Status. Status.